agora mesmo, em sua calçada, rompendo o asfalto como se fosse dona do lugar. Existe uma planta que as empresas farmacêuticas passaram décadas tentando apagar da memória humana. Ela é alta, espinhosa, visualmente repulsiva aos olhos modernos, vertendo leite branco quando você quebra o caule. A maioria das pessoas a borrifa com Roundup sem pensar duas vezes. Mas, gota por gota, esta desprezada erva daninha de beira de estrada oferece mais poder analgésico do que a aspirina, mais alívio sedativo do que os soníferos de venda livre. E ela faz isso sem um único efeito colateral que a faria ser retirada das prateleiras das lojas. Há 150 anos, ela era o padrão ouro para o controle da dor em hospitais por toda a América e Europa. Hoje, ela é classificada como uma praga nociva pelas mesmas agências governamentais que aprovam opioides que matam 90 mil americanos por ano. Ela contém 0 opiáceos. Ela causa 0 vício. É completamente legal cultivá-la e possuí-la. No entanto, o mercado global de herbicidas de 74 bilhões de dólares e a indústria de padronização farmacêutica trabalharam em perfeita sintonia para enterrá-la tão profundamente que 3 gerações viveram e morreram sem nunca saber que ela existia. Bem-vindo ao Jardim Enterrado. Se você acredita que a farmácia da natureza não deveria ser um segredo comercial controlado por corporações que lucram com o seu sofrimento, inscreva-se e compartilhe este vídeo, porque o que você está prestes a aprender foi deliberadamente escondido de você. O registro arqueológico não mente e grita uma verdade que faz a medicina moderna parecer uma piada cruel. Estamos voltando ao Antigo Egito. 4.500 anos antes de Cristo, ao Templo de Karnak, onde relevos nas paredes mostram algo extraordinário. O deus Men, divindade da fertilidade e da colheita, está recebendo oferendas, mas estas não são gestos simbólicos com flores ou grãos. Eles estão apresentando a ele plantas de alface altas, semelhantes à alface romana. E os textos hieroglíficos deixam claro que estas não são saladas. Elas são medicina sagrada e afrodisíacos. Os ancestrais desta erva daninha de beira de estrada que você está borrifando eram considerados presentes dignos dos deuses. Avançando para a Roma Antiga, Galeno, médico pessoal do imperador Marco Aurélio no século II d.C., documentou o uso de extratos de alface como sedativos e analgésicos em seus textos médicos que definiriam a medicina ocidental pelos próximos 1000 anos. Mas aqui está o momento histórico específico que prova que isso não era folclore. O imperador Augusto, por volta de 27 e.C., adoeceu gravemente com um delírio provocado por febre. Seu médico, Antônios Musa, administrou um extrato de alface que, segundo relatos, o curou tão completamente que Augusto ordenou a construção de uma estátua em honra ao médico. Aquela estátua permaneceu em Roma por séculos, por milênios. Esta não era uma erva daninha. Era medicina imperial prescrita pelos médicos mais instruídos da civilização humana. Agora damos um salto para os anos 1800 e é aqui que a conspiração se torna inegável. Porque temos os comprovantes. Esta planta não era herbalismo marginal praticado por curandeiros de vilas. Era medicina institucionalizada, padronizada e convencional, listada na Farmacopeia dos Estados Unidos de 1820 até 1939. Isso é mais de um século de reconhecimento oficial pelo mesmo sistema médico que mais tarde fingiria que ela nunca existiu. O produto tinha um nome específico: Lacarium. Este era o látex marrom seco coletado do caule da planta, frequentemente vendido em pastilhas ou xaropes rotulados como xarope de Lacarium que você podia comprar em qualquer farmácia na América. A escala de produção irá chocá-lo. Em meados dos anos 1800, a região do Mosela na Alemanha e áreas próximas a Edimburgo, Escócia, tinham operações agrícolas massivas, fazendas inteiras dedicadas exclusivamente à colheita do que chamavam de ópio de alface. Os trabalhadores cortavam os caules, coletavam a seiva leitosa, a secavam em resina e a enviavam para o mundo todo. O Codex Farmacêutico Britânico de 1911 listava explicitamente o lacticarium como um sedativo para tosses irritáveis e um hipnótico para insônia, observando em seu texto oficial que era mais seguro do que o ópio para tratar crianças. Leia isso novamente. O sistema médico, em documentos oficiais aprovados pelo governo, estava recomendando esta planta em vez do ópio porque ela funcionava sem a depressão respiratória letal. Então, o que mudou? Por que um remédio usado por faraós, imperadores romanos e médicos vitorianos, de repente se tornou algo que os departamentos de agricultura dizem para você destruir no local? A resposta está na química,
e ela revela exatamente por que eles a queriam fora. Análises laboratoriais modernas identificaram os compostos ativos lactucina e lactocopicrina, ambos classificados como lactonas sesquiterpênicas. Foi isso que tornou a planta uma impossibilidade biológica para as empresas farmacêuticas. Esses compostos atuam no sistema nervoso central humano para atenuar os sinais de dor, produzindo efeitos antinauseantes, e induzem uma sedação forte o suficiente para tratar a insônia clínica. Mas o detalhe crítico é este. Eles não se ligam aos receptores opioides da maneira que a morfina faz. Pense desta forma. A morfina desliga o motor. Ela interrompe a dor cortando a energia de muitos sistemas, incluindo a parte do tronco cerebral que o lembra de respirar. É por isso que as overdoses de opioides causam sufocamento. A planta fornece o poder de frenagem de um sedativo sem cortar a linha de combustível da respiração. É alívio da dor sem a sentença de morte. E temos validação moderna. Um estudo de 2006 publicado no Journal of Ethnopharmacology testou dosagens de lactucina em camundongos e encontrou efeitos analgésicos comparáveis ao ibuprofeno. Mas sem o sangramento gástrico e as úlceras que enviam milhares para as salas de emergência todos os anos, a planta funciona. A ciência confirma que funciona. Então, por que ela não está em todos os armários de remédios na América? Porque você não pode patentear algo que cresce em uma vala? Vamos falar sobre a falha industrial que se tornou um motivo corporativo para o apagamento. A morfina foi isolada em 1804. A aspirina foi registrada pela Bayer em 1899. Ambas são pílulas brancas feitas em fábricas com dosagens consistentes, embalagens estáveis e, o mais importante, proteção de patente que gera bilhões em lucro. O Lacarium, por outro lado, exige muita mão de obra para ser colhido. Você tem que cortar os caules à mão e raspar o leite seco, e a potência varia com base na qualidade do solo e na pluviosidade. Você não pode padronizar a natureza em um relatório de lucros trimestrais, mas, mais do que isso, você não pode controlá-la. Qualquer pessoa com um quintal pode cultivar esta planta. Qualquer pessoa com álcool ou água quente pode extrair o remédio. Não é necessária receita médica. Nenhum intermediário de farmácia levando uma comissão. Nenhuma companhia de seguros decidindo se a sua dor é legítima o suficiente para merecer alívio. Na década de 1940, a planta foi discretamente removida dos principais textos médicos. Na década de 1970, foi reclassificada em guias de extensão agrícola puramente como uma erva daninha nociva, com instruções para borrifá-la com 2,4-D e glifosato, herbicidas fabricados pelos mesmos conglomerados químicos que produzem precursores farmacêuticos. A mensagem era clara. Se cresce livremente, deve ser destruída. Então, como é realmente este remédio proibido? E como você o distingue dos impostores? Porque é aqui que o conhecimento se torna resistência. A planta que você está procurando é a Lacta verosa, alface selvagem, às vezes chamada de alface de ópio, apesar de não conter absolutamente nada de ópio. A característica definidora é uma fileira de espinhos pontiagudos que corre ao longo da parte inferior da nervura central da folha. Passe o dedo pela veia central na parte de trás da folha e você os sentirá imediatamente. Essa é a sua primeira confirmação. Agora, o teste do leite. Quebre o caule e ele deve sangrar um látex branco, espesso e pegajoso em segundos. Se for transparente ou aquoso, não é virosa. A verdadeira planta medicinal verte como se tivesse sido ferida. E esse leite é de onde vem o Lacarium. O perfil de sabor é inconfundível, extremamente amargo e descrito em textos históricos como tendo um cheiro leve de papoula, mas com gosto de chicória acre que reveste a sua língua. E aqui está o fato sobre o crescimento que a torna alienígena. Esta planta pode disparar até 6 ou 7 pés de altura em uma única estação de crescimento, elevando-se sobre as culturas de jardim comuns e produzindo até 20.000 sementes por planta. Ela é uma insurgente biológica projetada para sobreviver. E é exatamente por isso que declararam guerra contra ela. Vamos falar sobre a economia do controle versus a economia da liberdade. Porque esta é a peça final que expõe toda a farsa. O controle moderno da dor custa à economia americana mais de $1 trilhão anualmente, de acordo com estatísticas do CDC. E isso é apenas contando o vício em opioides, mortes por overdose e o aparato de aplicação da lei construído para gerenciar a crise. Custa aos indivíduos suas vidas a uma taxa de 90.000 mortes por ano. Agora, compare isso com o modelo da alface selvagem. Ela cresce em solo pobre com irrigação zero uma vez estabelecida.
Ela se ressemeia agressivamente, criando um jardim medicinal autoperpetuável. Ela se processa em extratos utilizáveis com tinturas de álcool simples ou infusões de água quente que qualquer pessoa pode fazer em sua cozinha. O custo total para o usuário é o preço do conhecimento e o tempo de colheita. Eles apagaram esta planta porque ela representa capital incontrolável. Ela empodera o usuário final e elimina todos os intermediários. Desde a empresa farmacêutica até o perito de seguros e o gestor de benefícios farmacêuticos que extrai lucro do sofrimento humano. Então, o que você faz com esta informação? Agora mesmo, a alface selvagem é completamente legal para cultivar e possuir nos Estados Unidos, ao contrário das papoulas de ópio reais, que são restritas federalmente, mas ela está desaparecendo dos subúrbios bem cuidados a uma taxa acelerada por causa do uso onipresente de herbicidas. Os proprietários borrifam primeiro e nunca fazem perguntas. Aqui está a sua instrução de resistência. Pare de borrifar cegamente. Identifique o que está crescendo em seu espaço. Se encontrar a lactavrosa com sua nervura espinhosa e látex branco, deixe-a pendoar, deixe-a produzir sementes, colete essas sementes, plante-as deliberadamente. Você não está cultivando uma erva daninha. Você está restaurando uma farmácia que os faraós conheciam, na qual os médicos do século XIX confiavam e que as empresas químicas gastaram bilhões para suprimir. Eles queriam que isso fosse uma erva daninha para que você a matasse sem pensar. Podemos torná-lo um jardim novamente. E cada semente que você salva é um voto contra o sistema que lucra com a sua dor. Inscreva-se para mais História Enterrada porque eles estão contando com você para esquecer. Não os deixe vencer.